Caríssimos e caríssimas, uma alegria estar com vocês aqui no Que Concursos. Mais uma aula para a gente continuar estudando temas do edital, que foi o último edital do INSS, muito provavelmente vai se repetir no próximo concurso que deve acontecer em 2024. Legal? Perfeito? Então uma boa aula aqui para vocês. E o tema, nós vamos continuar com a IN 128, que é um assunto, vou ser muito claro com vocês, você não encontra quase praticamente na internet. Então mesmo no YouTube, pouca gente trata desse assunto, mas é um assunto relevantíssimo para o concurso. E a gente não esqueça nunca de que a gente está tratando daqueles temas que não são tratados diretamente na Lei 8.213 de 91 e também no Decreto 3.048 de 99, tá bom? Bom, então não há tempo a perder, vamos lá, preparei aqui dois grandes temas, que é contagem recíproca de tempo de contribuição e alguns aspectos do processo administrativo previdenciário. No finalzinho, trago aí 2, 3 questões, só para a gente fazer aí um reforço, né? Para a gente treinar um pouquinho algumas questões. Legal? Então, não há tempo a perder. Vamos lá trabalhar um pouquinho aqui nos temas que eu preparei com muito carinho aqui para vocês. IN 128 de 2022, parte 3, Direito Previdenciário Técnico do INSS. E a gente vai começar dando continuidade, né, às outras aulas. Se você não assistiu, vale a pena você assistir, que é Conhecendo a IN 128, parte 1 e parte 2, que consta aqui do canal do Que Concursos. Vamos falar um pouquinho do 511. Antes até de entrar no 511, só explicar um pouquinho do que se trata contagem recíproca de tempo de contribuição, só para você não ficar perdido. É fácil. Esse tema ele é previsto no artigo 96 e seguintes, principalmente 96, mas e seguintes também, da Lei 8.213 de 91, então da Lei de Benefícios. E teve algumas alterações devidas à Emenda Constitucional 103. Basicamente, qual que é a ideia? A ideia é que você possui regimes previdenciários diferentes no país, não é verdade? Então a gente tem o regime geral de previdência social, que abrange basicamente os trabalhadores do setor privado, principalmente. Depois, nós temos os regimes próprios dos servidores públicos civis. Esses regimes próprios são caixas de previdência diferenciadas. Você contribui para uma caixa diferente. E, por fim, você tem também os regimes dos militares, sejam estaduais, PMs, né? Sejam os federais, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então, são caixas diferentes. Só que muitas pessoas, às vezes elas vêm, e é o normal de quem presta concurso público, vem, por exemplo, do regime geral para um regime próprio. Você passando no concurso de INSS, tomando posse, você vai sair, se não desenvolver nenhuma atividade no setor privado, paralela, claro, você vai sair, se retirar do regime geral e vai para o regime próprio dos servidores públicos civis da União. E daí vem a pergunta, bom, legal, Omar, e aquele tempo que eu contribuí antes de tomar posse, eu perdi? Não. A contagem recíproca de tempo de contribuição garante o quê? Garante que você possa trazer, averbar para o regime próprio o tempo de contribuição do regime geral para fins de aposentadoria. Essa é a ideia. Tá perfeito? Bom, e depois os sistemas se compensarão financeiramente. Porque é natural, quem vai pagar a sua aposentadoria é o regime próprio dos servidores públicos civis da União, não é verdade? E você verteu contribuições, você contribuiu para o INSS. Então o INSS vai ter que pagar para o regime próprio dos servidores civis da União. Ou vice-versa, se você fosse um servidor público que se aposenta no regime geral do INSS, é menos comum, mas acontece também. Então, seja um lado, seja outro, existe uma compensação financeira entre os regimes, entre as caixas de previdência. Isso é contagem recíproca de tempo de contribuição. Aí como que eu provo isso? Provo isso por meio de um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Isso aqui tem uma série de regrinhas. Isso é apenas para não ficar jogado os temas da IN 128. Vamos agora analisar o que eu trouxe aqui
da IN, começando com o artigo 511 da IN 128, que vai falar o seguinte: a CTC, a certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, é o instrumento que permite que o tempo de contribuição vertido para o RGPS, para o regime geral de previdência social, seja aproveitado por regimes próprios de previdência social para fins de contagem recíproca. Então, esse artigo 511, ele basicamente fala o que a gente acabou de falar. Só que, claro, como a IN é do INSS, ele fala da contagem do CTC emitido pelo INSS para você utilizar, para você averbar nos regimes próprios. Mas não esquece, isso aqui é uma via com duas direções. Então, na verdade, você pode ter uma CTC de regime geral para regime próprio, que é o que a gente está estudando, porque a instrução normativa é do INSS, mas pode também ter de regime próprio para regime geral, ou ainda entre regimes próprios. Então você foi um servidor do Estado de São Paulo, a título de exemplo, e depois agora você presta concurso para um concurso federal. Então você vai pegar o regime próprio, as contribuições que você fez ao longo do tempo do regime próprio dos servidores do Estado para os servidores da União. Então, essa troca, e depois os regimes se compensam financeiramente. E nunca esqueça, você, por meio de um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, você demonstra perante o regime que você está trabalhando, o regime do qual você vai se aposentar, você demonstra aquelas contribuições antigas. Então, vamos lá. CTC emitida pelo INSS é um instrumento que permite que o tempo de contribuição vertido para o regime geral de previdência social seja aproveitado por regimes próprios de previdência social para fins de contagem recíproca. Ainda no artigo 511, nós temos o parágrafo 3º, que vai falar o seguinte: para efeito do disposto no caput. O que é caput, Omar? Aquela parte inicial do artigo que nós acabamos de ler no caso do 511. Para efeito do disposto no caput, a pedido do interessado, a CTC poderá ser emitida para períodos fracionados, o qual deverá indicar os períodos que deseja aproveitar no órgão de vinculação. Isso daqui, gente, é super importante. CTC fracionada. Pô, mas não entendi nada. É assim, o normal é que você utilize e traga todo o tempo. A título de exemplo, eu vim do regime geral de previdência social, antigamente, antes de tomar posse, como procurador do INSS, isso em 1998, não, 97 ainda, mas faz tempo. Então, em 97, eu tomei posse como procurador do INSS. Posteriormente, tomei posse como juiz federal. Mas procurador do INSS e juiz federal é o mesmo regime, servidores da União. Então, tudo bem. Então, eu entrei para o regime próprio dos servidores públicos da União em 97. Só que antes, eu já tinha trabalhado na minha vida no setor privado. Tinha feito contribuições para o INSS. Então, o normal é que eu peço uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição integral, total, de todo o tempo que eu usei lá no regime, para aposentar como juiz. Essa seria, vamos dizer, a princípio é o que deve acontecer. Mas poderia acontecer também, e não é impossível, eu falar assim, não, peraí, é até provável no meu caso, que seria assim, puxa, talvez eu vou precisar de um tempinho desse do que eu trabalhei no INSS para completar o tempo que eu preciso como juiz. Legal, para aposentar. Mas eu também quero aposentar no regime geral. Omar, você pode? É possível você aposentar, ter uma aposentadoria do regime geral e uma aposentadoria de regime próprio. Legal? Isso é possível se você fez concomitantemente mais de uma contribuição, porque você trabalhou tanto no setor privado quanto no setor público concomitantemente, ao mesmo tempo. Legal, que é o meu caso. Então pode ser que eu fale assim, olha, eu tenho 10 anos lá do regime geral, do setor privado, me pega só 5. Então, isso seria uma CTC fracionada. Eu tenho 10 anos, mas eu quero deixar, título de exemplo, 5 lá no regime geral e usar só 5 aqui para aposentar como juiz. Pode ser? Pode. Isso está dito aonde?
Está dito aqui na CTC. Para efeito do disposto no caput, que é contagem recíproca de tempo de contribuição, a pedido do interessado, a CTC, a certidão de tempo de contribuição, poderá ser emitida para períodos fracionados, o qual poderá indicar os períodos que deseja aproveitar no órgão de vinculação. Como eu falei para vocês, acho até que vou fazer isso. Vou pegar, não precisa pegar tudo, vou pegar uma parte porque eu quero ver se eu consigo 2 aposentadorias. Lembrando que só dá para ter 2 aposentadorias se uma for regime geral e uma for regime próprio. E desde que você, claro, fez 2 contribuições ao mesmo tempo, né, gente? Você não pode pegar uma contribuição e querer usar 2 vezes, você não pode. Mas não é meu caso. Veja, há muitos anos eu sou professor, setor privado, e sou juiz federal, fui procurador federal, então são atividades concomitantes. A gente está falando de um tempo que eu só contribuí para o regime geral, só para o setor privado. Pegar um tempinho, pegar parcial, isso a gente chama de CTC fracionada, ok? Espero que tenha ficado bem claro aqui para você. Isso não consta da 8.213 do decreto 3.048. Vamos continuar com o artigo 513 da IN 128. Vamos lá. É vedada, é proibida emissão de CTC para fins de contagem recíproca. Para fins de contagem recíproca. Isso é um desenho a mais que não sei bem porquê. Mas contagem recíproca que é o nome. É vedada a emissão de CTC, de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca. Em que situações? Ele está proibindo a emissão. Em que situações? 1. Com conversão de tempo de contribuição exercido em atividade sujeita a condições especiais. Então, essa parte, conversão de tempo especial em comum. Isso aqui eu também preciso explicar para você. Você sabe que até 2019, até a emenda constitucional 103 de 2019, era possível o quê? Que você fizesse conversão de tempo especial em comum. O que significa isso? Você trabalhou, lembram da aposentadoria especial? Aposentadoria especial por insalubridade, ela permitia, e ainda permite, né, que você aposente após 25, 20 ou 15 anos de exposição de contribuição e de exposição a agentes insalubres. A título de exemplo, você é um auxiliar de enfermagem que está exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos biológicos. Você trabalha no UTI, por exemplo, de um hospital. Perfeito. Então, após 25 anos, até 2019 era só tempo, atualmente também precisa de uma idade mínima, mas até aquela época só tempo, você aposentava, obtinha aposentadoria especial. Porém, algumas pessoas, alguns trabalhadores, não alcançavam os 25 anos, ou os 20 ou os 15, dependendo do agente nocivo. Então, por exemplo, essa auxiliar de enfermagem, que em vez de 25 anos, ela tivesse apenas 10. Ela poderia fazer o quê? Conversão de tempo especial em comum. Ela poderia pegar esse tempo, esses 10 anos, e converter em tempo não especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Para uma mulher, isso aumentava em 20% o valor, o tempo de contribuição. Para um homem, aumentava em 40%. Em ambos, objetivando o quê? Aposentar depois de 35 anos de contribuição, se fosse um homem, ou 30 anos de contribuição, se fosse uma mulher. Isso, então, que a gente chama de conversão de tempo especial em comum. Isso era possível e ainda é para o tempo que se trabalhou até o dia em que foi publicada a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência. Hoje não pode mais, mas até lá pode. Tá bom. Então, a grande problemática é assim, tudo bem, sempre no regime geral, regime próprio pode também. O problema qual era? É eu pegar o tempo que eu trabalhei com insalubridade, quando ainda estava no setor privado, converter e tentar levar para aposentar mais cedo no regime próprio. Vocês entenderam? Fazer a conversão de tempo especial em comum e levar para aposentar no regime próprio. Isso é possível? Não. Isso não é possível. Até polêmico no âmbito judicial, mas para fins de concurso a resposta é não, não pode. E está bem claro aqui, olha. Então, é vedada, é proibida a emissão de CTC para fins de contagem recíproca,
com conversão de tempo de contribuição exercido em atividade sujeita a condições especiais. Então não pode. 2. Com conversão do tempo de contribuição do segurado na condição de pessoa com deficiência. Mesma coisa. Igualzinho, gente. Igualzinho. A pessoa, o PCD, pessoa com deficiência, ela consegue aposentar mais cedo por idade e por tempo de contribuição. Existe essa previsão na Lei Complementar 142 de 2013. Perfeito. Então, se eu sou uma pessoa deficiente, eu posso aposentar mais cedo. Isso se aplica inclusive para os servidores em regime próprio de previdência. Se uma pessoa hoje PCD, seja regime geral, seja regime próprio, ela consegue aposentar mais cedo. Mas existe a mesma coisa, a situação de conversão de tempo especial em comum. Eles perguntam se isso seria possível. Fazer a mesma coisa na insalubridade, mas para o PCD. É possível? Não, não é possível. Tá bom? Tá beleza? Então, nenhum desses tempos, por quê? Porque não tem previsão legal. É só por isso, porque a lei não previu, não autorizou. Então, não pode fazer essa conversão de tempo especial em comum, seja por insalubridade, seja por deficiência, para você levar de um regime para o outro, levar do INSS para o setor público, por exemplo. Ok? Isso não é possível. Continuemos. Com contagem de qualquer tempo de serviço fictício. Serviço fictício. Gente, isso aqui, por exemplo, para fins de conversão de tempo especial em comum. Isso aqui pode dar problema, por exemplo, num tempo em que eu não contribuí. Então, por exemplo, tempo que eu não contribuí recebendo auxílio doença. Mas jurisprudência autoriza, eu sei. A própria lei autoriza para fins de tempo de contribuição. Mas, pelo menos para o período posterior à emenda constitucional, que não autoriza mais tempo fictício para nada, a princípio não é possível constar na CTC tempo em que não houve efetiva contribuição. Então vamos pensar, título de exemplo, isso é um assunto polêmico, mas para o concurso está fechadinho. É assim, faz de conta que o Omar, que você é do regime geral de previdência social, trabalha como empregada numa empresa, legal? E você está de licença médica, por exemplo, título de exemplo. Então, essa licença médica, você tem auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, você não está contribuindo. Vale esse tempo como tempo de contribuição? O Mário ouvi dizer que vale. Cuidado! O INSS tem entendido que depois da reforma, como não tem mais tempo fictício, o que é tempo fictício? Fingir que teve contribuição quando não teve. Nesse caso, pelo menos para o período posterior à reforma, você não poderia levar esse tempo para aposentar no regime próprio. Legal? Claro que o tema é polêmico, se for o seu caso, fica tranquilo, depois você entra na justiça e tal, mas, pelo menos para você passar no concurso, fica com essa ideia, porque isso está muito claro aqui. Não é possível o quê? Vamos voltar aqui. É vedada a emissão de CTC para fins de contagem recíproca, é proibida, com contagem de qualquer tempo de serviço fictício. Mais uma. Para período que não se comprova a efetiva contribuição. Aqui seria o caso, por exemplo, do rural. O rural, gente, antes de 1991, porque só em novembro de 91 que o trabalhador rural passa a fazer parte da Previdência. Ele não fazia parte, estava excluído, né, do regime geral. Ele é trazido para a Previdência Social no mês de novembro de 1991. Legal. Então, antes, tudo que ele contribuiu antes, a princípio, vale para ele aposentar no regime geral, sem dúvida. Mesmo não tendo tido contribuições, tendo em vista que ele nem tinha como contribuir, porque não fazia parte do regime geral. Bom, para fins de regime próprio, você tem que pagar. Então, não vai adiantar você chegar e falar o seguinte, eu tenho tempo rural. Faz de conta que o Omar tivesse trabalhado no campo de 80 a 90. Então, faz de conta que eu era um trabalhador rural de 1980 a 90 e hoje sou juiz. Então eu quero pegar esse tempo para aposentar. Posso? Até posso, mas eu tenho que indenizar, eu tenho que pagar, tá certo? Então, não esquece. Para período que não se comprove a efetiva contribuição, a gente poderia até falar ou a indenização do tempo passado. 7. Para períodos pendentes de indenização,
Teria um outro exemplo, seria esse rural. Ou ainda, Omar, dá um outro exemplo. Perfeito, faz de conta que antes, não é o meu caso, mas como exemplo, que antes de ser juiz, ser procurador e ir para o serviço público, eu tivesse tido uma empresa, fosse sócio-gerente de uma empresa, retirasse pro labore, mas eu não contribuí para a Previdência. Isso acontece muito, uma certa informalidade, né? E eu falasse, puxa, agora eu queria tanto ter contribuído e eu tenho como provar que eu trabalhei, que eu era sócio-gerente da empresa. Eu posso pagar o passado nesse caso? Ou para usar o termo mais correto, eu posso indenizar? Posso, não tem problema nenhum. Então, se eu indenizar, eu posso levar para aposentar no serviço público. Se eu não indenizar, se eu não pagar, eu não tenho direito. É isso que está dizendo aqui, para períodos pendentes de indenização. Se tiver indenização, tudo bem. 8. Com competências que tenham salário de contribuição inferior ao salário mínimo. Você sabe que agora, antes havia alguma dúvida, agora não tem dúvida nenhuma, todo benefício tem que ter, toda a contribuição, todo o salário de contribuição do regime geral, ele tem que ter por base de cálculo um salário mínimo. Então, se não tiver um salário mínimo, pelo menos tem que ser o quê? Você tem que complementar, ou de alguma forma juntar meses para dar pelo menos um salário mínimo. Então, o que for inferior a um salário mínimo não gera direitos previdenciários. Sei lá, por exemplo, eu sou um autônomo por conta própria e nesse mês ganhei R$1.000. Bom, o salário mínimo é 1.320, então sinto muito, esse mês não vai valer. Se eu não complementar, se eu não usar um pouco do mês anterior, não vai valer nem para carência, nem para tempo de contribuição e também não vai valer para contagem recíproca de tempo de contribuição. Legal? Perfeito? Olha, esse tema é dos mais difíceis que tem na Previdência. Se você estiver tocando e entendendo esse tema do CTC, rapaz, o resto, vou ser muito sincero, está entre os 10 mais hards que tem certidão de tempo de contribuição, contagem recíproca. Mas não é impossível também. Você está notando que é mais dificinho, mais chatinho, mas não é impossível. Você vai compreendendo e daí você já está na frente dos demais, tá certo? Porque é um tema que a maioria dos candidatos tem muita dificuldade. Vamos continuar. Bom, então a gente foi vendo aqui. O que mais? O disposto no inciso 4 do caput, considerando a presunção de contribuição, não se aplica. Então vamos dar uma olhadinha no 4, o que era mesmo. O 4 é período que não se comprove a contribuição. Legal. Então, esse daqui não se aplica, gente, naquelas hipóteses em que o que a gente vai ter? Naquelas hipóteses em que a contribuição ela é presumida. Para esses 4 casos que você está lendo agora, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você já leu o item 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Olha que interessante. Não se aplica para o empregado, não se aplica para o segurado avulso, para o doméstico a partir da regulamentação da lei, né, dos empregados domésticos em 2015, para o contribuinte individual, o autônomo, prestador de serviço para uma pessoa jurídica, a partir de 1º de abril de 2003. Mas explica isso aí. Gente, essas 4 situações que foram colocadas, elas dizem respeito a situações nas quais o prestador de serviço não é o responsável pela contribuição. O exemplo mais fácil para a gente entender é o empregado. Você é empregado de uma empresa. Você recebe seu salário já descontado, ou seja, o desconto do INSS, o desconto da contribuição previdenciária foi feita pelo seu empregador. Se ele não repassar esse valor para a Previdência, para o INSS, lamentavelmente isso existe, inclusive é um tipo penal, né? É um crime previdenciário, de apropriação indébita previdenciária. Se isso acontecer, não é culpa do empregado. Aí sim você tem o direito de uma exceção. Aí sempre você vai ter o direito à contribuição. Porque a contribuição, na verdade, existiu. O que não aconteceu foi o repasse para a Previdência Social. Tá certo? Isso acontece também atualmente com o empregado doméstico. Acontece desde sempre com o trabalhador avulso, o estivador. Acontece mais desde 2003, acontece também com o autônomo que presta serviço para uma pessoa jurídica e concede uma RPA, recibo de pagamento de autônomo.
Então, esse tipo de situação em que a obrigação de retenção na fonte não é do próprio prestador de serviços, e sim do tomador de serviços, não é do empregado, é do empregador, nesse caso, a contribuição ela é presumida. E daí tudo bem, daí vai constar na certidão de tempo de contribuição aquele tempo, mesmo que efetivamente na prática ele não tenha acontecido. Então, só para a gente entender, voltando, o disposto no inciso 4, que exige contribuição, considerando a presunção de contribuição, não se aplica nos casos do empregado, do trabalhador avulso, do doméstico a partir de 2/6/2015 e do contribuinte individual, prestador de serviços à pessoa jurídica, ok? Aí sim, a partir de 2003. Vamos agora para o artigo 514 da IN 128. É permitida emissão de CTC para fins de contagem recíproca. Então, é permitida. Legal. Para o período em que o segurado contribuinte individual e o facultativo tiverem contribuído com base na alíquota reduzida de 5% ou 11%, ou recebido salário maternidade nessas condições, desde que complementadas contribuições para o percentual de 20%. Vem cá. Na verdade, já há alguns anos que nós temos um sistema de inclusão previdenciária. Esse sistema de inclusão previdenciária, ele visa o quê? Ele visa possibilitar que trabalhadores segurados com a renda menor possam fazer parte da Previdência. Então, ele autorizou que o segurado individual, um autônomo, por exemplo, um empresário, e o segurado facultativo, uma dona de casa, por exemplo, um estagiário, pudessem contribuir um pouquinho menos. Seriam duas alíquotas, ou 11% sobre um salário mínimo, ou 5% sobre um salário mínimo. 11% um autônomo que trabalha por conta própria, sem prestar serviço para uma empresa, 5% para o segurado individual, que seja microempreendedor individual. Então, 11%, 5%, em vez da alíquota cheia, que é de 20%. Por outro lado, segurado facultativo também. Qualquer pessoa facultativa pode contribuir com 11% sobre um salário mínimo, sem nenhum requisito, ou ainda pode contribuir com 5% sobre um salário mínimo. Aí é apenas para pessoas, homem ou mulher, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, que não tenham outra renda e cuja renda familiar, bruta familiar, não ultrapasse 2 salários mínimos. Então, famílias de baixa renda. Então, você tem o segurado individual, 11% sobre um salário mínimo ou 5% sobre um salário mínimo, segurado facultativo, 11% sobre um salário mínimo ou 5% sobre um salário mínimo. Nessas duas hipóteses, você obtém a possibilidade de aposentadoria dos vários tipos, exceção feita a aposentadoria por tempo de contribuição e contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, nesse caso, como não conta como contagem recíproca, eu tenho que complementar. Se era 5%, eu tenho que pagar mais 15% por cada um dos meses que eu me utilizei desse sistema. Se era 11%, eu tenho que contribuir com mais 9%. Tudo isso visando chegar aos 20%. Legal? É o que fala aqui esse slide. É permitida a emissão de CTC para fins de contagem recíproca, para o período em que o segurado contribuinte individual e o facultativo tiverem contribuído com base na alíquota reduzida de 5% ou 11%, ou ainda recebido salário maternidade nessas condições, porque quem recebe salário maternidade tem que pagar a contribuição previdenciária. Se eles fizeram isso com 11% ou 5%, também tem que pagar, desde que complementadas as contribuições por percentual de 20%. Legal? Perfeito? Vamos seguir. Bom, aqui de CTC já temos tudo. Vamos falar um pouquinho de processo administrativo. O tema é longo, obviamente, então a gente só vai pegar aqueles pontos principais que não constam na 8.212, 8.213 e também no decreto 3.048. Legal? O processo administrativo, gente, ele é essencial. Por quê? Porque ele dá início à sua relação com a Previdência. Na verdade, os senhores, ao tomar posse como técnicos, analistas do INSS, vão se deparar com milhares, ou até milhões, vamos falar claro, de processos administrativos, em que a pessoa, o beneficiário, seja segurado, seja seu dependente,
fizeram o pedido de um benefício, ou pedido de um benefício ou revisão de um benefício. Então, é aí. Você vai ter, eventualmente, respostas do INSS. Essas respostas do INSS se concretizam em atos administrativos. Um sim ou um não do INSS, ele é um ato administrativo, passível de um recurso ou passível de uma revisão judicial. Se eu não concordar com a negativa do INSS total ou parcial, eu posso fazer dois caminhos: fazer um recurso administrativo ou ainda já ir direto para o Poder Judiciário, ir lá para a Justiça para questionar isso. Então, a gente vai dar uma olhada em alguns aspectos do processo administrativo previdenciário. Vamos lá. 523 da IN fala-se. Ele inicia explicando o que é o processo administrativo. Considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos praticados pelo administrado ou pela Previdência Social nos canais de atendimento da Previdência. Pode ser o 135, telefone, pode ser o app, né, Meu INSS, ou inclusive, eventualmente, em alguma agência, embora hoje menos comum. Iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela administração ou de terceiro legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. Perfeito. Quem é que começa o processo administrativo? Normalmente o interessado, seja um dependente, seja um segurado. Pode ser o próprio INSS, de ofício. O que quer dizer de ofício? Sem provocação. Por quê? Ele achou, por exemplo, que tem uma irregularidade. Ele achou que houve um erro da administração, que você está recebendo 3 mil de aposentadoria e o correto era 2.500. Ou o correto é nada. Então, o próprio INSS inicia um processo administrativo. Ou ainda um terceiro interessado, a sua empresa, via recursos humanos, via departamento de RH, vai e entra com o requerimento para você receber auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Então, isso tudo é possível. Pode ser o próprio interessado, o INSS ou um terceiro autorizado, por exemplo, uma empresa, a sua empresa. Então, considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos praticados pelo administrado ou pela Previdência Social nos canais de atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela administração ou por terceiro legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo, sim ou não, ou sim em parte, do INSS. Parágrafo 1º. Os processos administrativos previdenciários, em virtude dos dados pessoais e sigilosos nele contidos, são de acesso restrito aos interessados e a quem os represente. Claro, aqui entra a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que visa garantir a intimidade das pessoas. Óbvio. Por exemplo, gente, pode ser que eu seja HIV positivo, a título de exemplo. E eu não quero que as pessoas saibam que eu sou HIV positivo. Não só HIV, pode ser que eu tenha uma doença XYZ, não quero que as pessoas saibam da minha intimidade. Então, seria absurdo que, por exemplo, eu entrasse com um pedido lá no INSS de uma doença que eu tenho e o Brasil inteiro ficasse sabendo. Poxa, talvez eu não queira, sei lá, por qualquer razão. Então, são dados pessoais. Quanto eu vou receber de aposentadoria? Pode ser que eu não queira que o meu vizinho saiba. São dados pessoais que estão o quê? Por isso que o processo administrativo previdenciário é sigiloso. Claro que sim. Quem pode ter acesso? O próprio interessado, seus procuradores, um advogado ou alguém a quem o interessado concedeu uma procuração, perfeito? Para atuar em seu nome. Caso contrário, não existe essa informação, não, esse acesso, por uma questão de garantia dos dados sigilosos. Os processos administrativos previdenciários, em virtude dos dados pessoais e sigilosos neles contidos, são de acesso restrito aos interessados e a quem os represente. Parágrafo 2º. O processo administrativo previdenciário contemplará as seguintes fases. Isso é super importante, são as fases do processo administrativo: inicial, instrutória e decisória, e as fases recursal e revisional de todos os serviços do INSS vinculados ao benefício previdenciário. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui então. Inicial, instrutória e decisória para começar. Inicial, eu vou ter que postular, eu vou ter que pedir. Então, eu vou entrar com o requerimento administrativo, juntar todos os documentos, fazer upload de todos os documentos. Então, em primeiro lugar, vou fazer o pedido, fazer um requerimento. Daí essa é a fase inicial. Tem a fase instrutória,
porque aí depende do benefício. Às vezes precisa-se de mais documentos, você faz um pedido de exigências, o INSS faz o pedido de exigências, te dá um prazo para você complementar a documentação, ou às vezes você precisa passar por uma perícia presencial ou não presencial, às vezes por incapacidade isso é possível, mas em regra presencial, seja para um benefício objetivando a concessão de um benefício por incapacidade, seja para receber um BPC, o LOAS, né? Um BPC, você vai ter que passar por uma perícia social, por uma perícia médica muitas vezes, ou às vezes tem também entrevista, tem diligências externas, em que o servidor do INSS ele oficia as empresas ou inclusive vai pessoalmente. Então, tudo isso é a fase instrutória. E a fase decisória. Eu pego toda a prova, o pedido, a prova e tomo uma decisão. Você tem direito a esse benefício? Você não tem direito a esse benefício. E a partir daí surge um prazo para a possibilidade de recurso. Então, eu posso recorrer para o Conselho, para os órgãos do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Entrar com recurso ordinário, especial, enfim, vários recursos que vocês vão aprender depois com mais detalhes, legal? Além disso, isso seria o processo administrativo, as fases do processo administrativo de concessão do benefício. Mas existe também o processo administrativo de revisão. O que é isso? Eu vou revisar o ato de concessão do benefício. Então, a título de exemplo, eu recebi há 5 anos atrás, eu recebi uma aposentadoria com direito a R$3.000. Mas eu entendo que a concessão foi equivocada. A concessão estava certa, mas a renda mensal não era 3.000, era 4.000. Então eu entro com um processo de revisão. É isso. Você tem 10 anos para fazer o pedido de revisão. Depois, mais que esses 10 anos, não tem mais direitos, se for revisão do ato, porque ocorreu a decadência. Ok? Vamos seguir. Então, o processo administrativo previdenciário contemplará as fases principais, inicial, instrutória e decisória, e as fases recursal e revisional, de todos os serviços do INSS vinculados ao benefício previdenciário. Continuando, artigo 524, no caso de falecimento do requerente, do benefício, tá? Aquele que pediu o benefício, né? Sei lá, o trabalhador, por exemplo, segurado, os dependentes ou herdeiros poderão manifestar interesse no processamento do requerimento já protocolado, mantida a DER na data do agendamento inicial. Ok, isso aqui é tranquilo. Veja, eu pedi um benefício previdenciário, uma aposentadoria. É relevante, o INSS talvez me conceda, talvez não. É importante para os meus dependentes, por exemplo, que eu tivesse conseguido essa aposentadoria para que eles conseguissem, por exemplo, a pensão por morte. Então, eles podem me substituir na análise do processo. Perfeito? Em que sentido? Eles têm interesse e os valores, eventualmente, que eu tivesse direito, eles vão retroagir para a data de entrada do requerimento administrativo. Por quê? Porque os meus dependentes ou os meus herdeiros vão ter direito a esses atrasados. Eles podem brigar, no bom sentido, né? Brigar, entrar com recurso, etc. Por quê? Porque esse direito não interessava só para o Omar que morreu, interessava também para os herdeiros dele que vão ficar com o dinheiro, ou que vão ter direito a uma pensão por morte a partir da concessão ou não da aposentadoria. Então aqui a gente vai entendendo, no caso de falecimento do requerente do benefício, os dependentes ou herdeiros poderão manifestar interesse no processamento do requerimento já protocolado, mantida a DER na data do agendamento inicial. Continuando, respeitado o prazo decadencial do benefício originário, que é 10 anos. 10 anos, tá? Como já falamos, os beneficiários da pensão por morte têm legitimidade para dar início ao processo de revisão do benefício originário de titularidade do instituidor exclusivamente para fins de majoração da renda mensal da pensão por morte. Isso aqui é bem interessante. Então, respeitado 10 anos da concessão da aposentadoria, que é o benefício, geralmente o benefício originário. Os beneficiários da pensão por morte podem requerer pedido de revisão dessa aposentadoria. Então vamos lá. Vamos dizer que eu morri há uns anos atrás.
Então, sempre tem que morrer alguém. Eu me coloco como exemplo, vou falar que foi você que morreu. A gente são pessoas jovens, né? Não quero que ninguém morra, não. Mas faz de conta então, que eu tivesse morrido há uns anos atrás. Eu morri e eu tinha direito à aposentadoria. Olha que interessante. E essa aposentadoria gerou depois uma pensão por morte. Daí os meus herdeiros, hoje os pensionistas, eles falam assim, puxa vida, o papai tinha direito o meu marido tal, tinha direito à aposentadoria, um valor maior. Deram errado, o INSS concedeu errado para ele, que pena. Só que daí alguém fala, não, calma lá, quando que ele morreu? Ah, faz 5 anos. Ah, não faz 10? Não, então você ainda tem direito. Você, pensionista, entra com pedido de revisão da aposentadoria do falecido. Daí, se aumentar a aposentadoria, tem reflexos na pensão por morte. Você acaba aumentando também o valor da pensão por morte. Vocês perceberam? Então, aí a pessoa ela consegue daí melhorar a sua pensão por morte. E ela tem legitimidade para isso. Respeitado o prazo decadencial do benefício originário, eu gosto sempre de repetir para fixar bem, né? Porque muitas vezes cai o texto da lei, mesmo na prova de INSS. Respeitado o prazo decadencial do benefício originário, os beneficiários da pensão por morte têm legitimidade para dar início ao processo de revisão do benefício originário, da titularidade do instituidor. No fundo, na prática, o pensionista pede a revisão da aposentadoria, exclusivamente para fins de majoração, para fins de aumento da renda mensal da pensão por morte. Não é que a pessoa vai querer pegar os atrasados que o outro não pegou, não é isso. Mas vai aumentar o valor da pensão por morte. Continuemos. Reconhecido o direito à revisão, estamos falando da revisão do benefício originário, né, da aposentadoria. Sob nenhuma hipótese, admite-se o pagamento de diferenças referentes ao benefício originário, por se tratar de direito personalíssimo, não postulado pelo titular legítimo. Omar, explica isso melhor. É aquilo que eu falei. Vamos dizer que o Omar morreu faz 5 anos. E hoje os herdeiros do Omar, os dependentes, falam, não, eu quero pedir aqui o benefício do Omar, o direito, por exemplo, a título de revisão da vida toda do Omar. Legal, eu quero, porque daí aumenta a minha pensão por morte. Pode isso? Pode. Mas, e os atrasados da aposentadoria? Porque afinal, eventualmente, você teria tido alguns atrasados que ainda poderia ter ido buscar, que o Omar não pediu quando estava vivo. Ah, não tem problema. Eu posso pedir? Não. Atrasados, não. Você pode pedir a revisão para aumentar a sua pensão por morte. Mas os atrasados da aposentadoria não podem, porque é um direito personalíssimo, que só o Omar tinha. E ele não exerceu em vida, aí morreu com ele. Ok? Então, vamos ler de novo para ficar bem claro. Reconhecido o direito à revisão, a aposentadoria pode ser revisada, sob nenhuma hipótese admite-se o pagamento de diferenças referentes ao benefício originário, por se tratar de direito personalíssimo, não postulado pelo titular legítimo. Então, na verdade, não vai ter direito. Essa é a ideia. Vamos dar uma olhadinha agora no 524. IN 128, artigo 524. O que nós temos aqui? São considerados interessados, legitimados para realizar o requerimento do benefício ou de serviço. Então, quem é que pode entrar com pedido de benefício? Ah, só o próprio interessado. Calma. Em regra, só o próprio interessado. Mas eu vou perguntar, você não pode pôr um advogado? Se for chegar lá um advogado com procuração, você é o servidor, você não vai atender? Claro que vai. A empresa conveniada com o INSS der entrada no auxílio-doença do trabalhador, você não vai atender? Claro que vai. Então vamos ver quais são as circunstâncias. Vamos lá dar uma olhadinha. São considerados interessados, legitimados, para realizar o requerimento de benefício ou de serviço. Por que de serviço, Marco? A gente não pode esquecer que as prestações da Previdência Social, elas são prestações, são benefícios, dinheiro, aposentadoria, salário, maternidade, auxílio-doença, etc. Benefícios. Ou serviços. Serviço social, serviço de habilitação e reabilitação social, são fazer, não é dinheiro, mas também são prestações do regime geral. Então, por isso que eles colocam aqui como prestações, benefício ou serviço. São considerados interessados, legitimados para realizar o requerimento do benefício ou de um serviço, o próprio segurado. Ou, isso aqui eu coloco entre parênteses, né? Também o representante que possui procuração, próprio segurado ou seu representante.
o, o beneficiário, então o próprio segurado, 2, o beneficiário, ok? Pode ser daí alguém que já é a pessoa que já recebe o benefício, está pedindo uma revisão, o dependente, que está pedindo uma pensão por morte ou ainda um auxílio reclusão, ou ainda uma pessoa jurídica, em relação a requerimento referente à contestação de nexo técnico epidemiológico e ao requerimento de benefício por incapacidade dos segurados que lhe prestam serviços. Então vamos lá. Quem é que pode fazer pedido lá no INSS? Quando você tomar posse, você vai atender quem? Bom, primeiro o próprio segurado, que ainda não recebe um benefício. Ele está pleiteando um benefício. Outra opção, o dependente do segurado, vai pedir uma pensão por morte ou um auxílio reclusão. Terceira opção, já o próprio beneficiário, seja originariamente, ou seja, um aposentado, um pensionista, por exemplo, que vem pedir o quê? A revisão do benefício. Ou ainda a pessoa jurídica, a empresa, o empregador, que aí tem duas opções. Primeira, ele por meio de convênio vai pedir o auxílio doença daquele segurado que lhe presta serviço, que é seu empregado, isso é possível, faz normalmente via RH, né, da empresa, ou ainda ele também pode questionar o nexo técnico epidemiológico. Não sei se você sabe, nexo técnico epidemiológico é aquele índice que vai ser importante para você saber se você vai pagar mais ou menos uma contribuição, valor maior ou menor, de uma contribuição chamada SAT, Seguro de Acidentes do Trabalho. Alguns também chamam de GILRAT. Mas não importa, a ideia do seguro de acidentes do trabalho de 1, 2 ou 3% sobre a folha de salários. Então, tem um acréscimo que varia um pouquinho, que depende do nexo técnico epidemiológico. Se teve mais acidentes do trabalho, menos acidentes do trabalho, isso pode ser questionado pela empresa. Legal? Então, aí também a empresa pode atuar. Bom, e aqui a gente encerrou a parte teórica. Vamos pegar aqui uns testes, né? Bater um papinho rápido aqui com os testes. Esse tirado aqui da Codevasf, assessor jurídico, uma prova de 2021. Havendo contagem, são temas ou que ele tratou, são relativamente mais correlacionados, para que a gente possa aí resolver junto. Havendo contagem recíproca de tempo de serviço, para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, havendo contagem recíproca de tempo de serviço, para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, esse benefício será concedido e pago pelo regime de previdência em que o segurado contém o maior tempo de contribuição. Será que está certo ou está errado isso daí? Então, no fundo, ele está falando assim, olha, se tiver mais tempo de contribuição ao regime geral que paga a tua aposentadoria. Se tiver mais tempo de contribuição ao regime próprio, na contagem recíproca, é ele que paga. Está certo ou está errado, gente? Está totalmente errado, claro. Não interessa quem tem mais tempo. O importante é o regime de destino do servidor, aquele no qual ele vai se aposentar. Então, por exemplo, eu muito provavelmente, né, vou aposentar no regime próprio, fato de ser juiz. Vou pegar do regime geral, tempo, e colocar no regime próprio de servidores da União. E vou aposentar no regime próprio de servidores da União. Quem vai me conceder a aposentadoria? O regime próprio dos servidores públicos da União. Ficou claro? Então, essa é a resposta correta. Vamos aqui dar uma lidinha no artigo 99 da Lei 8.213 de 91. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço, na forma dessa seção. Ela está falando de contagem recíproca de tempo de contribuição. A seção fala isso, né? Artigos 96 e seguintes da lei. Então, no 99 está falando de contagem recíproca de tempo de contribuição. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço, na forma desta seção, será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo e calculado na forma da respectiva legislação. É isso, ok? Vamos para mais uma questão, essa que caiu no concurso do INSS 2022, também sobre o tema de contagem recíproca. Vamos lá. A compensação financeira entre os regimes de previdência será realizada exclusivamente na contagem recíproca de tempo de contribuição não concomitante utilizado na concessão da aposentadoria. Sim, está perfeito isso daqui, né, gente? Ele está falando o seguinte, olha,
você vai fazer a contagem, depois vai ter a compensação financeira. O que eu vou compensar? Com aquele tempo que foi usado para eu aposentar. O que quer dizer contagem não concomitante? Eu não vou usar um tempo só duas vezes, claro. Eu não vou usar, eu por exemplo tenho chance de obter uma aposentadoria no regime geral e uma aposentadoria em regime próprio. Aquela contribuição única que eu fiz nos anos 90, quando eu me formei para o regime geral, no setor privado, como advogado, eu não posso contar hoje para juiz e também para o regime. Não. Uma contribuição, um regime. Duas contribuições, daí é diferente. Então é isso que eles querem dizer. Então, a compensação financeira entre os regimes de previdência será realizada exclusivamente na contagem recíproca de tempo de contribuição não concomitante utilizado na concessão do benefício. Está perfeitíssimo, né? O artigo 96 da Lei 8.213 de 91 vai falar o seguinte: o tempo de contribuição ou de serviço de que trata essa seção é contagem recíproca, né? De tempo de contribuição. Será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas. Inciso 2, é vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada quando concomitantes. Lembrando que a interpretação disso daqui é usar uma contribuição duas vezes. Ok? Muito bem, sigamos. Vamos aqui para a última questão. E essa última questão era uma questão que eu não falei, mas é de processo administrativo e é interessante. Quando você tem a seguinte situação, vamos dizer que o INSS, eu sou aposentado, e o INSS desconfia, suspeita que tem alguma irregularidade no meu benefício. Então ele pode suspender no primeiro momento e cancelar depois. É um poder-dever, ele deve fazer isso. Legal, só que eu tenho direito à ampla defesa, vocês concordam? Pode ser que o INSS esteja errado. Então eu tenho que ser intimado para poder apresentar minha defesa. E, hoje em dia, como é que funciona? Funciona da seguinte forma: tem uma variação de prazos para apresentar a defesa, para o trabalhador urbano e para o trabalhador rural. Se partiu do princípio que o trabalhador rural tem talvez um nível, como regra, claro, um nível de escolaridade formal menor e daí precisaria de mais tempo, ou está mais afastado para conseguir documentos, enfim, o legislador fez essa diferença. Então, vamos lá. Câmara de Fortaleza, consultor legislativo, concurso relativamente recente. Solange, trabalhadora urbana, está afastada recebendo benefício previdenciário por doença. Já Ivete, trabalhadora rural individual, está aposentada por invalidez. Ambas receberam uma notificação do INSS que está apurando indícios de irregularidades, tanto para Solange, que é urbana, quanto para Ivete, que é trabalhadora rural. Indícios de irregularidades em seus benefícios, determinando que apresentem defesas, provas ou documentos de que disponham. Nesse caso, os prazos máximos em que devem ser apresentados os documentos pelas beneficiárias serão respectivamente. Solange a urbana é a primeira, né? Vamos ver aqui as várias opções. A verdade é B de bola. 30 para a urbana, 30 para a Solange, 60 para a Ivete, que é a rural, nos termos do artigo 69 da Lei de Benefícios, da Lei 8.213 de 91. Legal? Fechamos aí aproximadamente 50 minutos. Ótimo, como eu gosto, menos de uma hora, mas com bastante conteúdo, com calma, mas avançando. Espero que tenha sido útil a aula, que você tenha gostado e que tenha dado mais um passinho para você alcançar o teu objetivo. Bons estudos, um abraço e até uma próxima.